Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao JL2 desta terça-feira, dia 6 de janeiro. Veja agora as principais notícias do dia. Um homem de 26 anos de Ananindeua morre vítima da doença de Chagas e a suspeita é de contaminação por ingestão de açaí. Um diretor do Sindicato dos Proprietários de Vans é agredido dentro do terminal rodoviário de Belém e está hospitalizado. Uma ação da concessionária de energia oferece serviços de regularização da conta de luz em Belém, Ananindeua e Marituba. E no esporte, jogadores que passaram pelos dois maiores clubes de futebol do Pará relembram como é a transição entre a Curuzu e o Baenão. Agora, no JL2. Uma ação da concessionária de energia do Estado oferece diversos serviços, entre eles a regularização da conta de energia e o descarte de materiais recicláveis. A caravana vai até sexta-feira com pontos itinerantes em Belém, Ananindeua e em Marituba. Gislene veio solicitar uma nova ligação de energia depois de mudar de endereço. Ter um ponto de atendimento no bairro onde mora facilitou o acesso ao serviço. Porque mudou de local, né? Eu já estava pensando como era que eu ia descobrir o local novo que estava para o atendimento. E chegou bem na frente de casa. A iniciativa faz parte da caravana da Equatorial, que tem o objetivo de facilitar a regularização da conta de energia. A ação vai até sexta-feira, com pontos itinerantes em Belém, Ananindeua e Marituba. Estamos oferecendo todos os serviços disponíveis numa agência de atendimento convencional, além de troca de lâmpadas, o cadastro na tarifa social e negociação de dívidas para aqueles clientes que têm a partir de 3 faturas em aberto. O cliente deve trazer identidade, CPF e uma conta de energia. Em Belém, o ponto funciona na passagem Caju, no Barreiro, de manhã e à tarde, próximo à casa da Suzana, que aproveitou para negociar dívidas. Parcelar minha energia. Eu, graças a Deus, consegui, teve um desconto bom. Eu ia ter que ir para Augusto Montenegro. Perto de casa, tudo é mais fácil. Nos pontos da ação, o consumidor pode ainda fazer o descarte de materiais recicláveis em troca de desconto na conta de luz. São aceitos metal, plástico e papel, além de baterias e óleo de cozinha. Alberto trouxe eletrônicos que não funcionam mais. O desconto é calculado de acordo com o peso dos objetos. Bom para o planeta e para o bolso. O descarte irregular ele é muito prejudicial ao nosso planeta. A gente teve aí o período da COP, né, que a gente, para ter mais consciência do jeito correto de cuidar do nosso planeta. E essa é uma maneira ótima de cuidarmos dele. E ainda ganha desconto. E ainda ganha um desconto. Também dá para trocar lâmpadas fluorescentes e incandescentes por modelos de LED, que consomem menos energia. Ana levou para casa 7 lâmpadas novas, uma economia para ela. Que a gente às vezes não tem condição de estar comprando lâmpada, né? Queima, né? E fica sem lâmpada em casa, né? Todo mundo ganha, né? Inclusive o meio ambiente. O atendimento nos pontos de Belém, Ananindeua e Marituba é de 8h30 da manhã até o meio-dia e de 2 às 4 horas da tarde. A lista completa, com endereços e os serviços oferecidos, você encontra lá no nosso site, o G1 Pará. Uma criança de 4 anos foi atropelada por uma moto no bairro do Tenoné, em Belém. A suspeita é de que o condutor da motocicleta seja um adolescente. A mulher e uma criança de 4 anos estão em frente a um residencial no bairro do Tenoné, em Belém. Elas aguardam um carro por aplicativo. A movimentação na rua Copacabana é tranquila. Um motociclista passa pelas vítimas e segue em direção ao cruzamento. De repente, ele é surpreendido por uma outra motocicleta. O condutor da segunda moto se desequilibra, perde o controle do veículo e vai em direção à calçada. A criança é atingida pela moto. Ela teve ferimentos leves nas pernas. Logo depois do acidente, o condutor da motocicleta se levanta e vai embora sem prestar socorro. Segundo a polícia, a moto era pilotada por um adolescente. Ou seja, totalmente irregular. A criança recebeu atendimento médico e passa bem. Segundo a mãe dela, um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. O caso foi registrado na delegacia do Tenoné. Equipes realizam diligências para tentar identificar e localizar o adolescente que conduzia a motocicleta.
A Polícia Militar destruiu uma plantação de maconha na zona rural de Nova Esperança do Piriá, no nordeste do estado. A PM chegou ao local depois de uma denúncia anônima. Depois de mais de 1 quilômetro de caminhada, mata dentro, a equipe da PM chegou ao local. Esta clareira aberta nas proximidades da Vila Cajueiro, na zona rural de Nova Esperança do Piriá. No local, mais de 3.000 pés de maconha, muitos já prontos para a colheita. Depois de uma varredura detalhada, ninguém foi encontrado. Os próprios agentes colheram a erva e, como se tratava de uma área de difícil acesso, lá mesmo a droga e os utensílios usados no plantio foram destruídos. A Delegacia de Polícia de Nova Esperança do Piriá investiga o caso. Segundo a polícia, os responsáveis por esse plantio de maconha também teriam envolvimento com assaltos aí na região. O esconderijo era justamente o local onde era produzida essa droga, era cultivada. As buscas aos criminosos continuam. E quem tiver qualquer informação pode e deve repassar pelo Disque Denúncia. O número é o 181. A polícia investiga um duplo homicídio ocorrido na madrugada de hoje em Altamira, na região sudoeste do Pará. As vítimas eram irmãos gêmeos e foram executadas a tiros dentro de casa no bairro Dom Lourenço. Diego e Diogo Mendes Feitosa tinham 43 anos. Uma mulher que testemunhou o crime contou à polícia que um homem encapuzado entrou na casa e fez vários disparos, mas somente ela conseguiu escapar. Os irmãos morreram na hora. Eles tinham um histórico criminal. Ainda de madrugada, policiais militares fizeram buscas pelo bairro para tentar identificar e prender o autor do crime, que ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga esse caso. E em Belém, o flagrante de uma agressão covarde contra um idoso. A vítima é um diretor do Sindicato dos Proprietários de Vans e teve uma fratura no fêmur depois de receber um golpe pelas costas. A agressão aconteceu dentro do terminal rodoviário de Belém na tarde de ontem, dia ainda de movimento por causa das festas de fim de ano. E uma das câmeras instaladas no interior do prédio registrou a cena absurda. O homem dá um golpe no idoso pelas costas. Ele cai. O agressor ainda fica alguns segundos de pé próximo à vítima, como se ainda estivesse dizendo algo. Pessoas que estavam na área de desembarque se aproximam para prestar socorro ao homem de 72 anos. O autor da agressão permanece lá, até que outras pessoas partem para cima dele. Tudo teria começado depois de um simples esbarrão seguido de uma discussão e ataque covarde. O autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa em Belém. A vítima é o diretor do Sindicato dos Proprietários de Vans do Estado do Pará. Everaldo Herculano segue internado neste hospital particular na capital. Ele fraturou o fêmur em 2 partes. Ele passou por uma cirurgia, mas vai precisar fazer outra nos próximos dias. De acordo com a empresa que administra o terminal, logo depois da agressão, todas as medidas cabíveis foram adotadas de forma rápida, inclusive o acionamento da polícia e do suporte de saúde à vítima. Ainda de acordo com o Sinarte, o episódio não teve origem em falhas de segurança do terminal rodoviário. O homem preso vai responder por lesão corporal dolosa quando há intenção. Depois de ser autuado, ele pagou fiança e foi liberado. O valor não foi informado. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias dentro da investigação desse caso. E a gente quer saber sua opinião sobre as notícias do dia. É só pegar o seu celular e apontar para esse QR Code que está agora aí na sua tela ou cadastrar o nosso WhatsApp no seu telefone, é o 999430001. Aí é só mandar a sua mensagem que logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. E a seguir, um homem de 26 anos de Ananindeua morre, vítima da doença de Chagas e a suspeita de contaminação por ingestão de açaí. No esporte, jogadores relembram como foi passar pelos 2 maiores clubes de futebol do Pará, depois do anúncio da contratação de Pikachu pelo Remo. E é realizada a primeira reunião entre os clubes e a coordenação do Rainha das Rainhas 2026. Agora são 7h15. Temos imagens ao vivo aqui de Ananindeua, região metropolitana de Belém, Avenida Mário Covas. Trânsito pesado aí, olha só, numa das pistas, no sentido de ida para a BR-316. Voltamos já.
Rainha das Rainhas do Carnaval 2026. Hoje foi realizada a primeira reunião para discutir o regulamento do concurso. A Yolanda Borges acompanhou esse encontro e traz as informações ao vivo para a gente, todos os detalhes de como vai ser o concurso desse ano. Boa noite, Yolanda. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. A reunião encerrou ainda há pouquinho e contou com a participação de 15 representantes de clubes que participam dessa edição de 2026 do concurso Rainha das Rainhas. Todos já vivem essa expectativa de apresentar suas candidatas e também pela grande noite do concurso. Durante a reunião foram apresentados e discutidos pontos do regulamento que orientam desde os critérios de avaliação até os aspectos artísticos, assim como a organização também do concurso. Neste ano, o concurso retorna ao Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, um concurso marcante porque inicia aí as celebrações de 50 anos da TV Liberal e de 80 anos também do Jornal Liberal. O concurso é marcante porque também tem participação especial com coreografia assinada pelo Rolo Rô e também pela Thaís, coreógrafos que brilharam em rede nacional no concurso Dança dos Famosos. Rolon, boa noite, Thaís, sejam bem-vindos ao JL2. Rolon, o que vocês têm preparado para esse concurso de 2026 do Rainha das Rainhas? Pois é, né? A gente está se reunindo, planejando bastante. Como você falou, é uma data super importante para nós. Então, a gente está planejando algo incrível para potencializar o que é o espetáculo do Rainha da Rainha, né? Então, a gente está muito feliz de estar participando aqui e dessa vez dupla para o primeiro mês, né? E estou trazendo a Thaís junto com a gente agora. Thaís, alguma referência especial para estar imprimindo nessa edição do concurso? Olha, ainda estamos nessa etapa de estudar todo esse concurso para tentar contribuir e trazer os coreógrafos também para perto da gente, para que a gente tenha essa troca muito especial e muito interessante. Então, eu estou muito feliz de estar participando, eu tenho certeza que vai ser um espetáculo lindo como vocês nunca viram. Tá certo, obrigada pela participação. São 78 anos de tradição em um concurso que marca as comemorações do Carnaval paraense e reúne aí, além de tradição, cultura, modernidade, beleza e muito brilho, que deve acontecer aqui no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia no dia 7 de fevereiro. João. Obrigado, Yolanda. Então, todo mundo já na expectativa para esse 7 de fevereiro. Boa noite para você. E um aviso, olha, o Parque da Cidade vai ser fechado a partir de amanhã. A medida de segurança vai ser necessária para que a decoração de Natal instalada no local seja desmontada e retirada. O trabalho deve durar cerca de 3 dias. De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado, o espaço vai ser reaberto ao público no sábado, dia 10. Vale reforçar que o Parque da Cidade funciona de terça a domingo, de 8 da manhã às 10 da noite. Nas segundas, o horário é diferente, das 6 da tarde até às 10 da noite. A entrada é de graça. E enquanto muitas crianças aproveitam as férias para descansar e brincar, outras seguem uma rotina diferente, a de estudar um pouquinho mais. Uma alternativa que tem sido bastante procurada por pais que querem ajudar os filhos a superar dificuldades e se preparar melhor para o próximo ano letivo, que tem sido aí a busca desse reforço escolar. As férias escolares chegaram, mas para alguns alunos o descanso vem acompanhado de lápis, caderno e muita dedicação. O reforço escolar durante este período tem sido uma escolha de muitos pais que enxergam nas aulas extras uma oportunidade de fortalecer o aprendizado e evitar dificuldades futuras. Em salas menores e com acompanhamento mais próximo, os alunos chegam com diferentes histórias. Tem quem precise revisar conteúdos, quem queira reforçar matérias específicas e até quem busca mais confiança na hora de aprender. Geralmente, no período de férias, a gente tem uma demanda um pouquinho melhor, né? Por conta de que eles estão em busca de algum tipo de atividade para as crianças. E aí isso é muito importante, porque nesse período de férias, a gente vai conseguir alinhar a rotina, vai conseguir ver aqueles assuntos que as crianças não aprenderam bem, não desenvolveram. E aí a gente tem tempo, antes das aulas iniciarem, para estar sanando essas dificuldades que eventualmente acontecem. Mas o reforço vai além do conteúdo.
Aqui o objetivo também é resgatar a autoestima, o interesse pelos estudos e criar uma base mais sólida para o próximo ano escolar, sempre respeitando o ritmo de cada criança. Dentro desse período de atividades, a gente traz a ludicidade, né, para dentro dessa aula, para que não seja igual à sala de aula regular, né, para que eles gostem de vir e estejam aqui de forma mais à vontade. Para os pais, o reforço aparece como uma forma de cuidado, um equilíbrio entre estudo e lazer, garantindo que a criança aprenda, mas também aproveite o tempo livre para descansar e brincar. Para ele não sair totalmente da rotina, né? Uma vez que o Davi tem um diagnóstico de TEA, então assim no período das férias para ele ir acompanhando a escola, para ele voltar à rotina normal, acompanhando a sala de aula. Então assim para ele entender que para ele revisar assuntos, trabalhar nas dificuldades que ele tem, para ele poder ir se adaptando melhor de volta às aulas. Os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em Belém nas últimas semanas. Segundo um boletim da Fiocruz, os idosos são os mais afetados. A síndrome respiratória aguda grave pode surgir por complicação de uma gripe. E em Belém isso tem acontecido com mais frequência. Os sintomas normalmente levam à internação. O paciente já vem com aquela história que ele teve febre, está com tosse, dor no corpo, dor de garganta. Então é a síndrome gripal associada a um desconforto respiratório, uma dispneia e até mesmo a alteração dos gases de oxigênio no sangue, que a gente chama de saturação de O2. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, que monitora o cenário em todo o país, o número de casos da síndrome respiratória aguda grave em Belém teve um aumento nas últimas 6 semanas. Os mais afetados são os idosos. Eles têm uma imunidade, por conta da idade, uma imunidade mais fragilizada. Por isso que esse grupo é alvo da campanha de vacinação. Para evitar que a gripe evolua para um quadro de síndrome respiratória aguda grave, o melhor a fazer é se prevenir. E isso começa pela vacinação, que já está disponível nos postos de saúde de Belém para os grupos prioritários. Entre este público estão crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, trabalhadores da educação e povos indígenas. São pessoas que estão mais vulneráveis, então eles são prioridade para essa vacina nesse momento, tá? Porque assim, de acordo com os estudos que a gente vê, os fatores associados à hospitalização e aos óbitos ainda estão ligados a esses fatores. E o principal deles é a idade avançada, que são nossos idosos e os pacientes com comorbidade. Então a gente precisa garantir essa cobertura vacinal nesse público. E a Secretaria de Saúde de Ananindeua confirmou 3 casos de doenças de Chagas por contaminação de açaí. O município investiga outros 7 casos suspeitos. A doença já fez uma vítima. Na certidão de óbito, o nome da doença que demorou para ser diagnosticada. Foram mais de 20 dias em diferentes hospitais de Belém e Ananindeua até que a família tivesse resposta. Ronald Maia da Silva, de 26 anos, estava com doença de Chagas. Segundo a família, desde os primeiros sintomas, no início de dezembro até o diagnóstico no final do mês, ele tratou o problema em uma UPA de Ananindeua e em 2 prontos-socorros de Belém. Recebia a medicação e voltava para casa. Até que no dia 27 de dezembro foi internado no pronto-socorro da Augusto Montenegro, onde ficou por 7 dias. Suspeitaram de pneumonia, suspeitaram de tuberculose, mas não fecharam um diagnóstico concreto. Os dias foram se seguindo e ele só piorando, até que chegou o dia 31 de dezembro, quando ele foi transferido para uma sala vermelha, que foi de onde ele não saiu mais. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ananindeua, 3 casos de doença de Chagas foram confirmados no município só este ano. Existem ainda mais 7 casos suspeitos que esperam por resultados laboratoriais. Uma investigação epidemiológica apontou a origem da contaminação.
A gente tem 3 casos confirmados, né, com veiculação oral de doença de Chagas, e isso a gente observou pelo consumo de açaí de um estabelecimento que não seguia as normas técnicas. O ponto de açaí fica na cidade Nova 6, em Ananindeua. O local foi interditado na manhã de hoje. Outros 10 pontos de venda também foram notificados pela Vigilância Sanitária do município. Eles fazem a comercialização do açaí sem o selo Açaí Bom Que Só. A CESAL informou que a morte do paciente, como ocorreu em uma unidade de saúde fora de Ananindeua, a Secretaria ainda aguarda a complementação das informações para o devido esclarecimento do caso. A Secretaria disse também que a Vigilância em Saúde já iniciou a investigação local conforme os protocolos vigentes e que segue aí acompanhando a situação e prestando todo o apoio necessário nas tratativas junto aos órgãos competentes. E além de investigar essa questão aí, né, da origem, é preciso também agir na prevenção, verificar aí a qualidade, né, a segurança nesses pontos de processamento de açaí. Isso é fundamental para que a população se sinta segura. Agora a gente fala de esporte. Em Santarém, este ano, os Jogos do Parazão vão ter um novo endereço. As partidas serão disputadas no estádio do São Raimundo. Mas antes disso, o Panteirão está sendo obrigado a passar por adequações. Os santarenos vão acompanhar os jogos da primeira divisão aqui. O Panteirão vai ter disponibilidade para cerca de 1.000 torcedores e deve receber pelo menos 9 partidas só na primeira fase do Parazão 2026. O maior desafio para trazer os jogos a Santarém era a estrutura. Com o Colosso do Tapajós em reforma, a Federação Paraense de Futebol autorizou os jogos no campo do São Raimundo, mas pediu adequações. A recuperação do que nós tínhamos de arquibancada própria, né, para que vai dar uma capacidade de 1.000 pessoas nessas arquibancadas que o Panteirão já tinha, a construção da drenagem do gramado, assim como também a plantação de novas placas de gramas e também a adequação de vestiários, cabine de imprensa e da sala do VAR. O clube teve 3 meses para realizar as adequações necessárias. Após a conclusão, a Federação Paraense de Futebol vai realizar uma vistoria e só depois disso liberar as partidas aqui no Panteirão. Ter o nosso clube em casa novamente, sem dúvida, vale a pena todo esse sacrifício que nós estamos vivendo no momento. As obras já estão 80% concluídas. Os responsáveis técnicos avaliam que até o fim de janeiro tudo vai estar pronto para receber as partidas por aqui. O gramado exigiu o maior trabalho. Sistema de irrigação e drenagem também estão em fase de conclusão. Ele está em um processo adaptativo agora, né? Ele ainda não está 100% pronto, mas daqui até o início de fato do campeonato ele vai estar já dentro do que é previsto, né? Pelas questões técnicas e também pelo que a gente vem se propondo a entregar. A ida do ídolo do Paysandu, Iago Pikachu, para o Remo tem gerado muita repercussão. Mas esse fenômeno não é novo aqui no Pará. Outros jogadores já circularam entre a Curuzu e o Baenão. Vamos relembrar algumas dessas histórias. Se tem uma notícia que não para de repercutir é a transferência de Iago Pikachu, um dos maiores jogadores da história recente do Paysandu para o clube do Remo. E apesar de não ser uma travessia direta, está sendo tratada por muita gente como tal. Para ajudar a entender o que esse movimento significa, chamamos ídolos do passado que já fizeram esse caminho. Como Aguinaldo de Jesus, o famoso Seu Boneco, saiu do Remo para o Paysandu em 1998. E também tem Velber, meio-campista, que fez o mesmo em 2001. Além deles, ouvimos 40, um dos ícones da história bicolor. Todos eles têm algo a dizer. Ele no Paysandu, ele conquistou título, conquistou vitórias. Então ele cumpriu a parte dele como um profissional. O Iago Pikachu não tem nada a ver com defesa do Paysandu, cara. Isso que as pessoas não entendem. Aqueles torcedores mais fanáticos, a gente sabe que vai ficar com raiva, né? Mas isso faz parte. Isso não é só aqui
no Pará que acontece isso. E é claro que, ao longo do tempo, a forma como a notícia reverbera é diferente. Os jogadores não saem mais tanto na rua quanto há pelo menos 25 anos. Mas isso não significa que não há cobrança. Através das redes sociais, o recado da torcida chega no celular de cada um deles. E contando as diferenças entre cada período, uma transferência como essa é mais fácil de ser feita agora ou no passado? O que eu vejo as pessoas estão pegando algumas falas de 15 anos atrás, mais ou menos, 10 anos, 12 anos, que o Iago falou que o único clube que ele não jogava era o Remo. Às vezes, isso aí é a maturidade, é a idade da pessoa. E, com certeza, ele se arrepende do que ele falou. Em entrevista à TV do clube, Iago já ensaiou um novo discurso. Não vou mentir, até porque está sendo uma repercussão muito grande, né? E a minha família toda é remista, né? Meu pai, minha mãe. Então, o meu pai me levava muito pro jogo do Remo, né? Então, eu tinha esse sentimento, tinha esse carinho, mas depois eu fui profissional, como todo profissional, né? Hoje eu estou representando essa camisa e espero corresponder toda essa expectativa. No meio de todo esse turbilhão de emoções e expectativas, quem já passou por isso dá dicas do que se pode fazer para superar esse momento. Às vezes a gente tem que dar uma seguradinha na boca, entendeu? Prestar atenção no que a gente fala, porque muita gente interpreta da maneira errada, né? Vai depender muito do Iago também. Do Iago. A personalidade dele, a força de vontade dele, a superação, a família dele, a esposa, o pai, para que ele possa, assim, administrar toda essa pressão. A palavra consenso é de que Pikachu é profissional e tem total direito de jogar onde quiser. Porém, a rivalidade ainda existe. Assim como o Iago se declarou remista, poxa, outros caras já se declararam Paysandu. Vou abraçá-lo e vou dizer, seja bem-vindo ao maior do Norte. É assim que eu penso, é assim que eu acho, é assim que eu vou torcer. Na estreia dele, eu vou estar lá, torcendo para que ele tenha sucesso, que ele possa calar a boca de muita gente. Iago Pikachu é um profissional e merece ser respeitado como tal, né? Com profissionalismo. Vamos aqui aos comentários, sua participação aqui no JL2, sempre muito bem-vinda. Temos aqui a participação da Carla. Boa noite para você, Carla. Que cena lamentável esse homem empurrar esse senhor de idade. Que tristeza! Isso foi uma cena de crueldade. Carla está se referindo à agressão sofrida por este senhor de 72 anos dentro do terminal rodoviário de Belém. Foi ontem, olha só, o senhor caiu, fraturou o fêmur em 2 partes, está internado em um hospital particular daqui da capital, já passou por uma cirurgia, vai fazer um outro procedimento. O homem foi preso, vai responder em liberdade, mas vai responder por esse crime de agressão total, falta de controle e de respeito, né, pelo próximo. Aqui o Aldo, boa noite. Isso que aconteceu com esse idoso é lamentável. Não poderia ter fiança para esse tipo de crime. Agora é esperar, né, que ele seja realmente investigado, que esse homem seja punido, para que aí de alguma forma isso sirva de exemplo para que não ocorram outras situações desse tipo. Maxwell Leandro, boa noite, Maxwell. Muita covardia desse agressor ao idoso no terminal rodoviário de Belém, que ele pague pelo que fez. Quando não é contra as mulheres e crianças, é contra os nossos idosos. Onde vamos parar com tanta violência, Maxwell, do Distrito Industrial? É triste mesmo, Maxwell, noticiar aqui qualquer tipo de violência. Mas quando se trata de mulheres, crianças e de idosos, isso aí, olha, corta o coração e mostra total falta de respeito, né, com o próximo, principalmente nesses casos. Lena Duarte, moro em Floresta do Araguaia, Pará. Amo açaí, mas estou com medo de comer agora. Temos que ter muito cuidado. É triste para a família que perdeu esse rapaz. A Lena está falando sobre os casos de doenças de Chagas, que já foram confirmados em Ananindeua. 3, outros 7 estão sob investigação. Uma pessoa morreu, um jovem de 26 anos, lá em Ananindeua. E aqui, né, isso acende o alerta sobre a produção do açaí em todo o estado.
A Lena aqui, por exemplo, que mora em Floresta do Araguaia, está preocupada porque esse é um hábito de todo o estado. A Cabarros, boa noite. Olha, a fiscalização deve ser feita nos pontos de vendas do açaí, porque nós, ribeirinhos, somos nascidos e criados tomando açaí puro e, graças a Deus, nunca sofremos com esse problema. Karina Barros, de Arapiranga. E é importante lembrar, né, que a contaminação do açaí ocorre justamente ali naquele momento do processamento do açaí, em que o barbeiro, algumas vezes, é triturado em meio às sementes do açaí, aí fica no suco e a pessoa acaba sendo contaminada. A gente lembra que a Secretaria de Saúde de Ananindeua está apurando esse caso, pontos de açaí do município já foram interditados e aí é importante que a partir de agora também se faça um trabalho de orientação e de educação para quem trabalha aí com o processamento do açaí, para que nós, quanto consumidores, tenhamos segurança, né, ao buscar o açaí. Altemir Carvalho, boa noite, João. Eu, como um viciado no açaí, me bateu uma grande preocupação por morar em Ananindeua. Pois é, Altemir, e a gente vai trazer nos próximos dias aí mais orientações sobre como se proteger, como saber que o açaí que você está comprando, por exemplo, Altemir, é um açaí de qualidade, que tem toda a segurança. Observe também se há ali aqueles filtros, né, para justamente aquecer a água durante o processamento. O Everaldo Pinheiro, boa noite. As fiscalizações nos locais de venda de açaí deveriam ser mais constantes e não apenas quando há casos de contaminação. O Everaldo, lá do Bengui, mandando esse recado para todas as autoridades, né, Everaldo? Seja de Ananindeua, de Belém, de Marituba, de todo o estado, já que o açaí é um hábito em todo o Pará. Rita Gonçalves, que legal a largada para o nosso Rainha das Rainhas, bem que poderiam estender este projeto para as mulheres 50 mais. Ana Rita, bairro de Nazaré. Ana Rita poderia ser uma candidata, faço votos, fica aqui a sugestão. O JL2 de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.